Olá, estamos aqui para a nossa última aula sobre pirâmides antes da avaliação de N1 do segundo bimestre e nesta aula iremos resolver exercícios. Aqui no nosso primeiro exercício diz o seguinte: o João ganhou um presente numa caixa em forma de uma pirâmide de base quadrada, com as medidas indicadas na figura abaixo. Qual a quantidade de papelão utilizada para confeccionar essa caixa? Bem, queremos saber a quantidade de papelão, ou seja, a área total da superfície da pirâmide. A questão aqui bem simples. Iniciaremos aqui calculando a área da base, que é um quadrado, 7 centímetros por 7 centímetros. 7 vezes 7 vai dar sua área, que totaliza 49 centímetros quadrados. Após encontrarmos a área da base, calculamos a área lateral, que vai ser a área dos 4 triângulos que formam a lateral da pirâmide. Então, a área vai ser dada por 4 vezes a área de um desses triângulos. Como é que eu calculo a área de um desses triângulos? Ora, base vezes a altura dividido por 2. Então, 4 vezes 7, que é a base, vezes 15, que é a altura do triângulo, que vai ser o apótema da pirâmide, dividido por 2. Dividindo logo 4 por 2, fica 2 vezes 7 vezes 15. Aqui, para facilitar o cálculo também, 2 vezes 15, 30. Então, 7 vezes 30 vai ser a nossa área lateral. Ou seja, a área lateral, 7 vezes 3, 21, acrescenta um zero, 210 centímetros quadrados. Assim, a quantidade de papelão utilizado é de 210 centímetros quadrados, que é a área lateral, mais a área da base, de 49, totalizando assim 259 centímetros quadrados. Primeiro exercício aqui bem simples. Vamos ao segundo exercício. Exercício do livro didático, a página 70, a questão 57. A pirâmide de Quéops, construída há aproximadamente 450 anos, envolveu um trabalho de muitas pessoas e foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Construída na planície de Gizé, próxima à cidade do Cairo, a pirâmide é regular, tem 147 metros de altura e cada lado de sua base mede aproximadamente 230 metros. Considerando as informações apresentadas, responda: qual a área da base dessa pirâmide? Qual a área da superfície dessa pirâmide? Bem aqui, questão também até simples, principalmente para a letra A. A letra B vai ter uma complexidade na questão da aplicação do Teorema de Pitágoras. Aí sugiro a você, claro, que se não tiver feito a questão ainda, pause aqui o vídeo e resolva a questão. E agora nós vamos com a solução. Vamos lá. A letra A quer saber qual a área da base. A base é uma pirâmide quadrada, é assim? Então, a base dela é de 230 metros. 230 vezes 230, totaliza aqui 52.900 metros quadrados. Essa é a base. Agora, para sabermos a área da superfície dessa pirâmide, aqui vamos considerar a superfície só a área lateral. Não vamos considerar a base na superfície, porque está no chão, é isso? Vamos considerar só as laterais de pedra. Aí vamos lá. Para encontrarmos a área da base, ou melhor, a área lateral, precisamos primeiro saber quem é o apótema da pirâmide. Então, aqui temos aqui um triângulo já ilustrado, considerando a altura total da pirâmide, 147 metros. Aqui, esses 115 metros, de onde é que veio? A base aqui completa, 230 metros. Então, a metade vai formar esse nosso triângulo, que é 115 metros. E o apótema da pirâmide, G, vai ser a medida que vem lá do topo da pirâmide até o ponto médio da base, de um dos lados da base. O primeiro, temos que determinar quem é essa medida G, porque vamos ter a base, que já temos 230, e a altura de uma das faces triangulares. Multiplicamos por 4, encontramos toda a área da superfície lateral. Vamos lá, encontrar o G é só aplicar o Teorema de Pitágoras. G vai ser a hipotenusa, é isso? 147 e 115, os catetos. Assim, temos o seguinte: G ao quadrado igual a 147 ao quadrado mais 115 ao quadrado. Assim, 147 ao quadrado, 21.609, mais 13.225. Efetuando a soma, temos que G ao quadrado é igual a 34.834. Ou seja, G é a raiz quadrada desse valor. Utilizando aqui a calculadora para fazer o cálculo, não é isso? Temos que G igual ao aproximado a 186,6 metros, não é assim? Encontramos a medida G. Como fazemos para encontrar a medida da área agora? Tem a área de um triângulo multiplicado por 4. Então, temos 4 vezes 230, que é a base, a medida completa da base, vezes 186,6 dividido por 2. Efetuando logo a divisão,
temos 2 vezes 230 vezes 186,6. E assim temos 460 vezes 186,6, chegando ao nosso resultado, 85.836. E vamos agora já para o terceiro exercício. Abaixo temos uma pirâmide hexagonal regular. Qual a área total da superfície dessa pirâmide? E agora temos aqui uma pirâmide que não é quadrada, a base é um hexágono. A área da superfície, a área total da superfície, temos que saber a área da base e somar com a área lateral. A área da base vai ser a área de um hexágono, então é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa daqui é a fórmula da área de um hexágono. Bem, vamos lá, quem é que seria o L? O L é a medida do lado do hexágono, então 6. Então temos aqui 6 vezes 6 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Então 6 vezes 36, que é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Efetuando aqui a divisão, temos 6 vezes 9 vezes a raiz de 3. 6 vezes 9, 54. Então temos 54 vezes a raiz de 3, que aqui estamos utilizando uma aproximação 1,7. Efetuando a multiplicação, temos 91,8 centímetros quadrados como a área da base. Para encontrarmos a área lateral, bem simples, a área dos triângulos, no caso são 6. Então 6 vezes 6, que é a medida da base, vezes 9, a altura dos triângulos, dividido por 2. Assim temos 6 vezes 3, efetuando já a divisão, vezes 9. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 9, 162 centímetros quadrados é a nossa área lateral. Assim, a área total vai ser dada por 91,8 centímetros quadrados mais 162 centímetros quadrados, ou seja, 253,8 centímetros quadrados. E assim temos a resposta do nosso terceiro exercício. Aqui temos nosso último exercício, que como podem ver não é um exercício sobre pirâmides, mas sim sobre planificações. Ele está aqui mais para relembrarmos um pouco alguns aspectos das planificações. Também será cobrado na nossa avaliação. Diz o seguinte: a figura abaixo é a planificação de um cubo. Aí nós temos aqui um cubo, a planificação dele, com algumas imagens. Aí vejamos aqui o seguinte: ao construir o cubo, qual é a face oposta à face que contém o símbolo do círculo, né, que é a bolinha? Então podemos perceber aqui o seguinte: aqui temos o nosso círculo, qual a face que vai se opor a ela quando ele estiver montado. Uma informação aqui dada na primeira aula sobre planificações foi que sempre que eu tenho um cubo e eu quero saber a face oposta a uma outra, eu tenho que procurar duas faces que na planificação tem um quadrado no meio. Então, se a gente analisar aqui, a face que vai ter um quadradinho no meio, aqui entre a bolinha e a outra figura, vai ser justamente o losango. Por que é o losango? Porque tem essa figura que está entre os dois. Logo, o losango vai ser a face oposta ao círculo. Assim, nosso gabarito é a letra E. E assim, pessoal, encerramos a nossa aula. Obrigado pela atenção. Tchau e até a próxima.